Oi, oi, Capri! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jen. Hoje eu vou fazer para vocês uma leitura intuitiva e atemporal. Essa é uma leitura sem tema. Vamos ver o que a espiritualidade tem para trazer para vocês. Esse é um vídeo para você que é capricorniano de Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Eu dei uma sumida aqui do YouTube nos últimos 2 meses, mas, gente, o canal não acabou. Como muitos de vocês sabem, eu sou empreendedora e aí a vida de empreendedora é uma correria. Eu tive algumas questões aqui, aconteceram algumas coisas na minha vida, precisei me reorganizar. Mas estou de volta para vocês, espero que vocês gostem da leitura. Se você não é inscrito ainda e gostou da minha energia já de início, já se inscreve, deixa um curtir no vídeo para me ajudar. Depois, no final do vídeo, não esqueça de comentar e me falar o que você achou. Tô vendo aqui também a possibilidade de abrir horários aí para poder atender vocês. Muitas pessoas me procuraram aí nos últimos meses me perguntando sobre leituras particulares que eu ainda não ofereço, mas estou pensando aí em oferecer. Então, se você tem interesse, já me conta aqui embaixo, que aí eu vou ver a quantidade de pessoas, né, que tem interesse nas leituras e de repente eu consigo abrir alguns horários aí para atender vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem da leitura, lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Se não ressoar com você, assiste um outro vídeo aqui da playlist do canal, que com certeza você vai encontrar uma mensagem aí que vai ressoar com o seu momento, beleza? Vamos começar aqui então a sua leitura. Optá ciganos, por favor, espiritualidade, quais as informações necessárias aqui para os capricornianos? Quais são as informações que são importantes aí para os próximos dias, próximas semanas? Lembrando que é uma leitura temporal, tá, gente? Não sei se eu falei, mas, enfim, se falei, falei de novo. Por favor, espiritualidade, quais as informações para Capricórnio? Olha só, a temperança. Mais energias aqui para Capricórnio nos próximos dias, próximas semanas. Que é importante capricorniano saber aqui. A Imperatriz. O Diabo. Energias para Capricórnio. Os Enamorados. O Imperador. Olha só, temos um casal na mesa, a Imperatriz e o Imperador. Vamos tirar o resto das cartas pra gente ver o contexto aqui. Opa, quase virou um monte. Mais uma, por favor. A Lua. Vou tirar mais algumas cartas. No fundo do deck, o Louco. Vocês estão querendo fazer alguma coisa aqui, Capricórnio? Ou será que alguém tá querendo fazer em relação a vocês? Vamos ver. Mais energias aqui para Capricórnio. Valete de paus. Mais energias aqui para Capricórnio. 4 de espadas. No fundo do deck a gente tem o 7 de copas. Opções. Possibilidades. Aqui, Capricórnio, de cara, já vejo que tem uma questão aqui de vocês estarem estudando alguma coisa. Estudando algum tipo de decisão, alguma coisa que vocês vêm esperando que aconteça aqui na vida de vocês. E me parece que tá relacionado aqui ao afetivo, né? Porque a gente tem aqui na mesa, no centro, a Imperatriz e o Imperador, né? O casal. Então aqui a gente tá falando de duas pessoas com uma energia muito poderosa, muito criadora. Um casal de sucesso aqui. E do lado a gente tem a carta dos enamorados, né? Então pode ser que vocês não sejam necessariamente um casal, para quem a gente tá falando de relacionamento aqui. Às vezes pode ser um interesse amoroso. Com a carta da temperança aqui ao lado da Imperatriz, junto com a carta do Diabo, eu sinto que aqui existe uma dualidade entre entender o tempo de espera das coisas, para as coisas se frutificarem, né? Então quando a gente planta alguma coisa, a gente espera ela estar madura para ser colhida. E a gente tem também a carta do Diabo, que traz essa energia realmente de tentação, traz uma energia também um pouco negativa, às vezes de pensar demais em alguma coisa, de querer as coisas acontecendo do nosso jeito, na hora que a gente quer. Aqui a gente tem também na fileira de baixo os enamorados com o Imperador e a Lua, né? Então aqui a gente tá falando de uma outra pessoa, né, nessa linha de baixo, que tá aqui. Qual que é essa carta aqui do 4 de espadas? Ela traz uma coisa assim de reflexão. Aqui a gente tá falando de uma pessoa que tá refletindo sobre coisas profundas. Porque a gente tem aqui a Lua, né, que é uma carta que traz essa coisa da profundidade, da intuição, e ela tá próxima aqui da carta do 4 de espadas, que é justamente uma carta que não traz muita ação. Ela fala bastante aqui de reflexão,
Então é como se esse imperador aqui estivesse refletindo sobre tudo que envolve aqui sentimentos profundos em relação a alguém com quem essa pessoa vê um potencial muito grande. E esse alguém é você, porque você tá paralelo aqui a essa carta, né, dos enamorados. Ali na sua parte de cima existe uma energia realmente de você tentar ser paciente, esperar, entender o tempo das coisas, tentar se aterrar, né? Veja aqui como nessa carta da temperança a gente tem essa figura que tem o pé na terra e o pé na água, né? Ou seja, buscando aí um equilíbrio interno, não só em questão da espera, mas também em questão de si, de estar numa posição confortável emocionalmente para poder esperar as coisas se desenvolverem, né? Aqui o valete de paus, ele também traz uma energia, né? De querer muito um movimento e ao mesmo tempo de examinar, de pensar, né? De pensar como as coisas poderiam acontecer, como tudo poderia ser. Aqui existe para a parte de vocês, aqui que eu entendi que tá na parte de cima a energia de vocês, na parte de baixo a energia de outra pessoa. Aqui a gente tem esse contraste de embaixo alguém na reflexão, mas entrando em contato com alguma coisa, né? Porque essa carta aqui do 4 de espadas, ela me traz um contexto de descanso mesmo, no sentido, às vezes, da pessoa tá dormindo ou tá só parada ali pensando. Sabe quando você deita na cama à noite, assim, você já, às vezes, já apagou a luz e a gente fica deitado olhando pro teto, pensando na vida? Eu sinto que aqui tem uma coisa assim, de alguém se entendendo, mergulhando em si, procurando respostas. E respostas aqui sobre algo profundo, que envolve os sentimentos, né? E que envolve toda essa profundidade mesmo em relação a você, né? Tem sentimentos aqui amorosos, tem sentimentos de desejo também. Aqui a gente tem um contraste de uma pessoa que espera realmente uma ação acontecer, que tem pressa de algo acontecer, e a gente tem embaixo uma energia de uma outra pessoa que tá mais na reflexão, mas que também tem esse ar de planejamento aqui que vem com a carta do imperador. Ali com a carta do 7 de copas no fundo do deck, a gente tá falando de várias possibilidades, né, de pensar no que fazer diante de uma situação. Aqui pode ser várias coisas com esse 7 de copas. Não saiu aqui se pode ter alguém mais envolvido nessa situação ou qualquer coisa parecida, mas aqui a gente pode estar falando dos seus pensamentos em relação a tudo que pode sair dessa situação. Todas as possibilidades. E se eu fizer isso, se eu aceitar, se eu for atrás, e se eu esperar? Tem muitos questionamentos aqui da parte de vocês, Capri, e da outra pessoa. Talvez não é que não tenha, mas eu sinto que a outra pessoa tá num momento muito mais contemplativo, no sentido de se entender, se observar, espiar esse sentimento e essa profundidade toda, e você tá mais numa energia de eu queria ação, talvez eu queria que as coisas acontecessem um pouco mais rápido, mas com aquela energia ali também do 7 de copas, é como se ainda não ficasse muito claro para você exatamente o que vai ser dessa situação, o que vai acontecer dessa situação. Vamos clarificar um pouco mais aqui com o baralho cigano. Mais informações para Capricórnio, por favor. Espiritualidade. Aqui a gente tem, olha só, já tinha virado várias vezes essa carta, eu não peguei. A carta da âncora saiu em cima, né? Então aqui já existe uma sensação de certeza, de estabilidade muito grande em relação ao que se sente sobre a situação. A parte de cima não traz muito sentimento, a parte de baixo traz mais da outra pessoa, em questão de sentimento e profundidade. Ali para vocês, Capri, traz um pouco também, porque ali na carta da temperança a gente também tem as copas, mas eu sinto que aqui, na linha de vocês, eu sinto que vocês estão num momento onde vocês estão muito mais no poder de vocês. Pode ser que vocês sempre foram assim, mas para quem não foi, eu sinto que vocês estão num momento assim da vida onde vocês não aceitam menos do que vocês merecem, né? Onde precisa haver aqui um dar e receber igual para as duas pessoas, né? Seja para qualquer tipo de relação que você tem aí na sua vida. Então aqui a gente está falando de pessoas que elas... Não que você não tenha o sentimento pela outra pessoa que tá na linha de baixo. É como se você tivesse, mas é como se você soubesse exatamente o que você merece, o que você quer. Apesar de você ter também essa urgência, essa coisa de querer que as coisas aconteçam, você tá mais aterrada do que você já foi em algum momento na sua vida. Ou se você já é essa pessoa, você tá mais ainda.
A outra pessoa, não é que a pessoa não seja aterrada, mas talvez seja uma pessoa que não estava tanto em contato com os próprios sentimentos. Até porque a figura aqui do imperador, a gente tá falando de uma pessoa que tende a ser mais lógica e não necessariamente tão emocional. Mas as outras cartas que saíram aqui, elas trazem esse quê de emoção, né? Que é a lua e a carta dos enamorados. Mais as energias aqui para essa pessoa da linha de baixo. A carta do caixão. Aqui, realmente, a gente está falando de alguém que está vivendo uma transformação. Eita, quase não sai. A partir do que sente por você. A partir do que sente diante dessa situação. No fundo do deck, a gente tem aqui a carta dos ratos, né? Então, existem aqui algumas angústias, alguns medos, algumas coisas aí em relação a essa situação. Mas eu sinto que tem mais a ver aqui, talvez, com a energia dessa pessoa do que necessariamente a sua. A sua traz uma energia muito de decisão, de calor, de desejo e de vontade de fazer as coisas darem certo também, né? E tem uma questão realmente de você, ao mesmo tempo que entendendo que tem um tempo para acontecer, você também querendo que as coisas aconteçam um pouco mais rápido. E aqui, essa pessoa parece que ela tá num processo. Só que essa carta do caixão, ela já traz uma energia mesmo das coisas realmente vindo a mudar. Então eu sinto que o processo dessa pessoa de baixo é um processo que não tá necessariamente, nossa, no meio, no começo. É um processo que já tá chegando ao fim. Então aqui alguém realmente chegando à conclusão, às vias de alguma coisa aqui para viver alguma situação. A gente tem aqui a carta da casa, mais energias para Capri. Mais energias para Capri. Temos aqui o buquê, o homem. Então saiu de novo aqui a outra pessoa. O navio. Opa. Ai, gente, bati na câmera. Espero que não tenha atrapalhado. E a carta da cruz. No fundo do deck, mais uma vez, a carta dos ratos. Essa pessoa de baixo tá com bastante medo, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, não. Tem muita vontade aqui da pessoa vir até você, de fazer algum tipo de comunicação. Mas olha só, antes e depois dela, a gente tem cartas aqui que trazem um contexto de confusão, de sentimentos ruins e de confusão aqui com a carta das nuvens. Então aqui a gente tá falando realmente de uma pessoa que, como eu falei, é uma pessoa que não tinha contato com os próprios sentimentos. Olha que interessante, saiu aqui o imperador, a carta do buquê ficou bem baixa, a carta do buquê também traz aí uma questão de sentimentos românticos, né, e tudo mais. E o imperador saiu junto com o homem, ou seja, mais uma vez reforçando o quanto essa pessoa talvez não estava em contato com os próprios sentimentos. Olha que interessante essa carta do homem ter ficado aqui entre o imperador e a lua. É como se a pessoa estivesse ali entre a razão e a emoção. Sabe aquela coisa do NX0? Entre a razão e a emoção, a saída é fazer valer a pena. Então, assim, faça valer a pena, tá, pessoa que tá aí querendo Capri, faz alguma coisa, porque tá na cara aqui que as duas pessoas se querem. Mas, assim, brincando, né, óbvio. Acho que a gente tem que respeitar os nossos processos, mas aqui realmente tem uma vontade muito grande de fazer algo acontecer. Com essa carta da casa aqui junto com o buquê, já tem um sentimento muito bem estabelecido, uma sensação realmente de se sentir bem, de sentir que é uma coisa segura, que é uma coisa estável. A pessoa que com essa carta do buquê provavelmente te acha muito bonita, tem muito uma coisa de atração aqui também, até por estar do lado da carta do homem também, que traz essas características mais de pessoa, né? Falando aqui de pessoas, não necessariamente homem, mulher e tal. Então aqui a gente tá falando realmente de uma coisa que não é só desejo, tem desejo, mas também tem sentimento, tem profundidade, tem estrutura. É uma coisa aqui que provavelmente já vem acontecendo há um tempo na cabeça, na mente, no coração de alguém. E aqui finaliza com a carta do navio e a carta da cruz, né? Ou seja, é possível aqui que para alguns de vocês exista distância geográfica de vocês com essa outra pessoa. Só que aqui com a carta do navio, indica que a pessoa aqui está pensando em vir até você, de alguma forma. Com essa carta da cruz aqui no final, a cruz ela fala das dificuldades, mas que a gente vence elas no final com fé, né? Persistindo e tudo mais, que no final vai haver uma luz no fim do túnel. Então aqui eu sinto que mesmo com toda essa questão da pessoa ainda estar nessa reflexão, né? Com essa carta do caixão que saiu aqui também, eu falei que é uma coisa que tende a estar no final de um processo, de um entendimento, no final essa pessoa vem atrás de vocês. O que essa pessoa vai fazer? Aqui a gente tem o sol,
os lírios, a árvore. Deixa eu trazer mais pra cá. Ai, gente, aqui na vizinhança tem muito cachorro. Espero que não esteja atrapalhando a leitura. Mais uma, por favor. Daí saiu também a cobra. Mais uma. O que essa pessoa vai fazer? E essa de novo... Gente, eu gravei um outro vídeo agora antes desse. E eu também saiu essa carta. Eu esqueci de novo o nome desse bicho aqui. Vocês me perdoem, tá? Mas é isso aqui. Eu esqueci o nome dele. Aqui... O que essa pessoa vai fazer? Aqui a pessoa realmente ela quer ter uma colheita, tá? Ela quer ter uma colheita feliz. É alguém aqui com a carta do fundo do deck saiu a torre. É alguém aqui que tá num momento internalizando alguma coisa, pensando aí em como fazer. Tem uma questão aqui da pessoa se apoiar aí em questões emocionais, de alguma forma. E aqui a gente tá falando de alguém que realmente quer se abrir, quer... Pode ser que essa pessoa até te faça um convite, ó. Porque a terceira carta aqui no fundo do deck é a carta do jardim, né? Uma carta social. E aqui tem a carta do navio. Pode ser que essa pessoa venha te fazer algum tipo de convite pra, né, enfim, abrir a comunicação em relação a esses sentimentos, enfim, a tudo isso. Ou que não seja, talvez, uma comunicação para abrir sentimentos, mas talvez algum tipo de aproximação. Porque, de fato, aqui com a carta do navio, eu sinto que existe uma distância. Se não for uma distância geográfica entre vocês, é uma distância emocional. Talvez vocês não estejam se falando nesse momento, não tenha contato com essa pessoa tanto quanto já foi um dia, não sei. Mas aqui com essas cartas que eu tirei por último, é alguém aqui que a pessoa realmente quer ter um desfecho positivo. A pessoa sente aqui um vínculo muito forte com você, né? Isso já foi provado aqui em várias cartas. A gente tem a carta da casa, a carta aqui da árvore, né? Todos esses sentimentos, essa coisa como se tivesse algo maturando aqui realmente. Então aqui a gente tem uma intenção muito forte de fazer algo dar certo, de fazer alguma coisa existir. Pode ser que a pessoa nem venha pra assim, nossa, vou abrir os meus sentimentos, mas que a pessoa comece pequeno, sabe? Fazendo pequenos gestos, se aproximando, seguindo o próprio instinto. Eu falei de instinto em alguma leitura aqui. Vocês, Capri, que tem envolvimento com pessoas de virgem, ou a pessoa tem um virgem forte no mapa, dá uma olhada na leitura de virgem, que se eu não me engano, saiu algumas dessas cartas também na leitura de virgem, tá? Inclusive essa aqui do bicho que eu esqueci o nome, que acho que é gaivota, enfim, se não for, relevem. E é isso, gente, assim, é basicamente isso. Aqui tem alguém que sente muito forte por vocês e que quer realmente promover aqui algum tipo de comunicação, reencontro, enfim, qualquer coisa nesse sentido, mas assim, tem algumas coisinhas aqui ainda que a pessoa precisa resolver ela com ela mesma, no sentido de terminar esse processo, entender. Aqui a gente pode estar falando daquele tipo de situação onde uma pessoa se apaixona pela outra e ela leva um tempo para poder maturar esse sentimento e entender que é isso que ela realmente quer. Porque essa carta aqui do imperador, gente, é uma pessoa realmente bem racional, uma pessoa que não é tão conectada a sentimentos, existe uma energia de uma certa frieza, mas ao redor, todas as cartas trazem sentimento, então talvez essa pessoa esteja nesse processo de entrar em contato com o que sente justamente por isso, por não estar acostumada a ter esse tanto de água em volta dela. Tipo assim, a pessoa não sabe nadar, mas jogar ela no meio do oceano e ela não sabe o que fazer. Ela tá parada boiando lá pensando, meu Deus, e agora se eu me mexer e eu afundar? É tipo assim, sabe? Meio que com medo do que tá sentindo, mas ao mesmo tempo entendendo agora claramente o que tá sentindo, as vontades que se tem e o que quer fazer com esse sentimento. É meio que isso, assim. Eu vou fazer uma coisa aqui no jogo de vocês que eu fiquei curiosa. Vou tirar mais algumas cartas aqui. Qual que é o sentimento dessa pessoa em relação a Capri? Eu fui embora porque você me disse pra ir. Eu fico acordada pensando no nosso futuro. Eu sou uma pessoa muito ciumenta. Mais uma. Qual o sentimento dessa pessoa em relação a Capri? Definitivamente, eu faria qualquer coisa por você. Fundo do deck. Eu sinto sua falta, você sente? Aqui, gente, pra maioria de vocês, realmente é uma pessoa que tá afastada, tá? E aqui eu sinto que realmente é um afastamento geográfico. Pode não ser pra todo mundo, pode ser um afastamento de
emocional mesmo, ou vocês não têm tanto contato com a pessoa, ou sei lá, estão bloqueados, qualquer coisa do tipo. Mas aqui realmente a gente tá falando de uma pessoa que sente realmente algo muito forte por vocês. Aqui não saiu nenhuma carta com nome, nossa, amor, paixão, sei lá. Não saiu isso, mas assim, eu sinto que é um sentimento muito real aqui, tá? É uma coisa, de novo, aqui com esse definitivamente, é uma coisa com estrutura. A gente tá falando aqui de um sentimento com estrutura. Não é qualquer, ai, tipo, atraçãozinha e só. Aqui a gente tá falando realmente de alguma coisa que mexeu com alguém, que abalou as estruturas de uma pessoa aqui, tá? Eu quero tirar mais uma, que eu tô curiosa. E quando eu fico curiosa, eu tiro um monte. Então eu vou tirar, porque a vida é curta demais pra não tirar mais cartas. Vamos lá, mais uma, por favor. Qual é o sentimento que a... Eita. Qual o sentimento que essa pessoa sente? Eu poderia ser o seu herói, baby. Tem mais alguém? Você também pensa em mim? E no fundo do deck, as palavras machucam. Assim, gente, aqui não saiu. Eu perguntei do sentimento, mas não saiu, né? O nome. Mas assim, de verdade, eu não sinto que é algo leviano aqui, não, tá? Eu sinto que realmente é um sentimento real. Não consigo dar um nome aqui, mas por essas cartas que saíram, eu sinto que pelo menos uma paixão pelo menos alguma coisa mais, mais significativa do que somente uma atração ou algo do tipo. Porque aqui a gente vê que é algo que mexeu profundamente com alguém. Porra, isso causou, sabe, uma transformação dentro de alguém. Não pode ser uma coisa tão pequena ou tão leviana como uma simples atração que pode chegar e ir embora. Aqui a gente tá falando realmente de uma coisa significativa. A pessoa faria tudo por você, ela se pergunta se você pensa nela. Aqui pode ser alguém que vocês tiraram da vida de vocês, porque a primeira carta que saiu foi essa, eu fui embora porque você me disse pra ir. Então assim, e agora tem mais alguém na equação. Então assim, a pessoa tem alguns medos aqui, mas parece que a pessoa tá a fim de arriscar, ó. Olha só, as palavras machucam e embaixo tem aqui. Você faz o meu coração ficar cheio, né? Você enche o meu coração, melhor dizendo. Então aqui, assim, é realmente uma pessoa que ela sente muito por você. Seja lá qual for esse sentimento. E aí ela tá, né, enfim, terminando aí um processo de internalização. E a partir disso ela vai tomar atitudes aí em relação a você. Seja vindo até você, ou abrindo comunicação, ou reaparecendo, né? Como eu falei, essa carta do navio, ela denota viagem, né? Uma viagem de longe. Então, se for pessoas que têm aí distância geográfica, a gente tá falando aqui de uma pessoa que tá bem longe de você, que vai denotar mesmo uma viagem, seja por terra, por mar, pelo ar. Aqui, por mar, eu acredito que seja mais difícil, né? Porque hoje em dia as pessoas não viajam assim. Mas a gente tá falando de uma viagem longa, então eu diria que pode ser, sim, uma viagem de ônibus, de várias horas, assim, ou uma viagem de avião de algum lugar bem distante. Para alguns pode ser barco também, não sei, né? Mas, ai, gente, sei lá. Hoje em dia ninguém faz um cruzeiro para ir ver alguém, né? Então, não sinto que seja isso, mas se for pra sua situação, me conta aí que eu vou eu vou gostar de saber. Vai ser uma curiosidade interessante. E é isso, gente, que eu vejo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se você gostou da leitura até aqui, não esquece de deixar um curtir pra me ajudar. Comenta aqui também pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Ajuda demais com o engajamento. Salva o vídeo, compartilha. Fica aqui no canal, vamos ter vídeos aí toda semana pra todos os signos. Tô voltando aí, como eu falei pra vocês. E tô com essa meta de bater os 4.000 inscritos. Então, seja uma pessoa legal e ajude essa pequena empreendedora a se tornar uma grande empreendedora. E também a ser uma grande taróloga aqui para ajudar vocês com as, né, mais diversas questões aí que podem surgir na vida de vocês, tá bom? Muito obrigada para quem ficou até aqui, eu amei ter a companhia de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.